Olá, sexto ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Sou a professora Roberta Duarte e hoje estarei com vocês aí pela essa aventura no mundo aí da Grécia Antiga, né? A gente vai dar continuidade aí aos estudos dessa civilização. E na aula de hoje a gente vai aprender um pouco aí sobre como aconteceu essa expansão da civilização grega, né? E alguns dos principais conflitos que eles se envolveram. Então, espero que vocês estejam aí animados para conhecer um pouco mais aí sobre a Grécia Antiga. Então, vamos lá. A formação da Grécia Antiga, né? A gente percorreu um caminho, né, para entender um pouco como é que se deu essa formação. Então, a gente começou estudando aí um pouco sobre a formação da Grécia, a gente conheceu um pouco da história de Atenas, de Esparta, para chegar até aqui, né, as guerras gregas, para a gente conhecer um pouco como é que se deu essa expansão e, na verdade, os conflitos que eles se envolveram. Então, esse aqui foi o caminho que a gente vem percorrendo aí nessas últimas aulas, tá? E o período clássico, que é esse que a gente vai estudar agora, ele ficou justamente conhecido por esse movimento de expansão da Grécia. Mas quando a gente fala de movimento de expansão, logo nos vem à mente o seguinte, gente, que para expandir nesse período, eles precisavam aí, se envolver em conflitos, em guerras, ou seja, para conquistar outros povos e outras terras. Então a gente vai ver que realmente é um período assim marcado por muitos conflitos, muitas guerras, em que várias cidades ali, estados da Grécia, elas vão estar envolvidas nesse conflito, tá? E para a aula de hoje, eu resolvi chamar a atenção para dois conflitos em especiais. As guerras médicas, tá? E a Guerra do Peloponeso. E por que eu escolhi esses dois conflitos, tá? Porque assim, quando a gente olha para a história da Grécia Antiga e para esse período, a gente vê que foram os conflitos que mais tiveram repercussão para a história da Grécia, tá? Então, por isso que eu trouxe eles para que a gente pudesse conhecer. E o primeiro período aí que a gente vai estudar um pouco é a Guerra Médica, né? Que por que tem esse nome, né? Acho que vocês estão pensando assim, será que foi uma luta aí entre médicos, professora? Então, deixa eu falar para vocês. Não. As guerras médicas na verdade, era uma batalha entre os gregos e os persas, tá? Os persas, no período, assim, eles estavam em um momento de expansão e eles estavam ali tentando conquistar algumas terras gregas. E por isso ali acabaram se envolvendo aí nesse conflito. E ela tem esse nome, gente, por quê? Porque os persas, eles eram conhecidos como medo-persas. Então, por isso, ou seja, povos médios. Então, por isso que eles eram chamados aí, esse conflito foi chamado de Guerra Médica, tá? E a causa foi, como eu falei para você, foi justamente a expansão persa pelas terras da Ásia Menor, que pertenciam aí aos gregos. Então, obviamente, né, os gregos que a gente já estudou, que tinha ali uma herança militar, eles não iam deixar ali que qualquer povo, né, chegasse ali e roubasse essas terras deles. Então, houve aí alguns conflitos entre os persas e os gregos, para tentar ali decidir quem era que ia ficar com esses territórios. E essa guerra basicamente aconteceu aí em 4 batalhas, tá? A Batalha de Maratona, a Batalha de Termópilas, a Batalha de Salamina e a Batalha de Plateia e Micale. E como é que se desenvolveu aí esses conflitos, tá? Então vamos fazendo assim, vamos marcando aí como se fosse um placarzinho para a gente entender quem é que no final ganha essa guerra, tá? Então, na Batalha de Maratona, a gente percebe que os atenienses vencem o Império Persa. Ou seja, Atenas, que representava a Grécia, ela vai lá e vence o Império Persa. Então, aí, 1-0 para os gregos, tá? Na Batalha de Termópilas, a gente vê que os persas, eles ganham essa batalha sob o comando de Xerxes I. Então, a gente vê aí um empate, 1-1. Um para os persas e um para os gregos. Na Batalha de Salamina, os gregos conseguiram vencer. Então, os gregos conseguem, né, retomar e conseguem vencer. Então, 2 para os gregos, 1 para os persas. E, por fim, a Batalha de Plateia e Micale, que foi uma da batalha mais importante, quem vence são os gregos. E dessa maneira, aí, a vitória da guerra como um todo é dos gregos, né? Os persas só conseguiram vencer uma das batalhas e, no final, quem saiu ganhando foram os gregos. E o que a gente pode falar desse conflito, tá? Esse conflito acabou unindo ali várias cidades gregas em torno dessa guerra, porque todos eles tinham ali um inimigo em comum. Então, Esparta e Atenas, eles se uniram junto com outras cidades, tá? Para lutar contra esse inimigo comum, que eram os persas.
E acaba que nesse conflito, os atenienses, eles ganham mais destaque. Por quê, Roberta? Porque eles fundam ali uma liga, que é como se fosse assim, ó, eles se reúnem com outras cidades e estados e formam a Liga dos Delos, que nada mais é do que um time de cidades que vai representar ali os gregos nessa guerra. E o que acontecia? Como eles lideravam essa Liga dos Delos, eles acabaram recebendo ali muito dinheiro, muito mantimento, muitos soldados, e isso acabou deixando eles mais fortes. Então, isso foi sendo visto como maus olhos ali, ó, pelos espartanos, né? Poxa, a gente tá junto aí nessa guerra, mas assim, a ateniense está se beneficiando de alguma maneira, porque eles estão recebendo ali mantimentos, soldados, dinheiro, tudo isso da Liga dos Delos. Então, isso foi causando ali já uma intrigazinha interna, que é justamente que vai culminar aqui, ó, gente, na nossa Guerra do Peloponeso. Que eu falo que é uma guerra muito importante, porque é como se fosse assim, uma guerra de família, sabe? Porque é uma guerra entre os atenienses, que representavam ali a Liga dos Delos, e os espartanos, que vão criar outra liga que a gente já vai conhecer. Então, tudo surgiu justamente das guerras médicas, onde Atenas se destaca, começa a chamar a atenção, e aí os espartanos falam, ó, não vai ser assim não. A gente precisa resolver esse conflito aqui para eu retomar minha hegemonia. Então, Esparta quer essa hegemonia de volta, tá? Então, é isso assim. Durante os conflitos das guerras médicas, havia sido criada a Liga de Delos, a fim de proteger os gregos dos persas. Cada cidade-estado passou a contribuir aí, ó, com dinheiro, com homens, navios e alimentos. Atenas foi muito beneficiada com os fundos obtidos. Então, ele acabou se beneficiando de todas essas doações, tá? Esparta, ela não aceitou essa situação e cria, assim, a Liga do Peloponeso, ou seja, é um time também de cidades-estados. Então, vai ser uma guerra ali interna, liderada por Atenas e por Esparta, tá? E aí começa esse conflito que é conhecido como a Guerra do Peloponeso. Então, assim, gente, vão ser várias batalhas, tá? E o que vai acontecer? Após 10 anos de duros combates entre Atenas, que liderava por mar, né, que a gente viu ali que Atenas, eles eram muito famosos nessa questão do comércio marítimo, então eles tinham lá navios assim maravilhosos, tanto para navegar, praticar comércio, como para guerra. E a Esparta, né? Então a guerra entre Atenas, que liderava por mar, e Esparta, que liderava por terra, em 421 a.C. E nesse período ali, depois de 10 anos de conflitos, foi assinado um acordo de paz, de 50 anos de trégua entre esses adversários. Só que esse acordo, gente, só durou 8 anos. Na Batalha de Egóspotamos, por fim, Esparta consegue ali vencer Atenas. Então, eles quebram esse acordo de paz e Esparta consegue ali recuperar a hegemonia e vence Atenas. Com a derrota, Atenas começa a perder o que havia conquistado nas guerras médicas e as cidades da Ásia Menor são devolvidas aos persas em troca de ouro. Ou seja, Atenas ali começa a perder poder. Então vocês perceberam que assim, uma guerra interna, ela é ruim, porque acaba prejudicando a todos. Olha, por exemplo, Atenas teve que devolver aos persas as terras que eles tinham conquistados durante a guerra anterior. Então isso não é bom para a Grécia como um todo, entende? Esparta, assim, conquista de novo sua hegemonia, né, do jeito que eles queriam, sendo que no final de tudo a gente percebe que tem uma desestabilização social e política. E tem início aí a ruína da Grécia. Porque, gente, vamos parar para pensar um pouquinho assim, todo conflito que a gente entra, toda guerra que a gente entra, que uma cidade entra, ele acaba, assim, perdendo homens, perdendo dinheiro, destruindo suas cidades, suas plantações. Então, acaba que isso é ruim para dois lados, independente de quem ganha a guerra. Então, todos esses anos de conflitos e os outros conflitos que eles já vinham se envolvendo, acabou desgastando a Grécia. Eles perderam muitas coisas com isso. E isso foi dando brecha para que outras civilizações ali fossem entrando na Grécia aos poucos. Que é o caso dos macedônios, que um século depois eles conseguem invadir a Grécia e aí a gente tem início aí uma nova era. A Grécia, a gente vê realmente ali a decadência da Grécia Antiga. Mas isso aí, gente, deixa eu falar para vocês, é cena dos próximos capítulos, tá? E agora que a gente estudou um pouco aí desses conflitos, a gente está caminhando aí para a nossa parte final, a gente vai aprender um pouco sobre a herança cultural da Grécia, né? O que ele deixou para a gente, quais foram os grandes tesouros que eles nos deixaram, tá?
E aí a gente falou muito sobre a questão da democracia, a questão da filosofia, que foi o que surgiu na Grécia também, a questão do teatro, né, que é uma herança, é um grande tesouro aí da Grécia, as Olimpíadas, que foi aí uma grande herança também da Grécia, os registros históricos, a criação dos livros, na verdade, essa tradição de deixar tudo registrado. E aí a gente vê o livro também do Homero, que é a Ilíada e Odisseia, que conta a guerra do Peloponeso. Então é bem interessante. A criação da história também, né? E, por fim, essa questão da valorização cultural, das estruturas, da cerâmica, da arte como um todo, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí de toda essa viagem que a gente fez. E agora vem comigo para a gente conhecer o nosso desafio? Vamos lá! O nosso desafio é o seguinte: Tucídides, historiador grego, foi testemunha da Guerra do Peloponeso e escreveu um livro contando a história desse conflito. A obra consiste em 8 volumes que relatam com detalhes os acontecimentos dessa guerra, considerado pelos historiadores como a mais importante guerra da Grécia Antiga. Sobre esse conflito, vamos responder. A Guerra do Peloponeso opôs diversas cidades e estados gregas em 2 ligas que ficaram conhecidas como... Quais eram o nome dessas 2 ligas aí, gente, da Guerra do Peloponeso, tá? E agora o segundo desafio, tá? E ele fala assim, ó, você está sendo convidado a assumir o papel de um historiador que viveu na Grécia no período da Guerra do Peloponeso. Sua missão será o seguinte: escrever um texto descrevendo as consequências que esses conflitos trouxeram para a Grécia. Foram consequências ruins? Foram consequências boas? O que aconteceu com essa população? E é isso, gente. Estamos finalizando aí nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aventura pelo mundo da Grécia Antiga. E eu espero vocês na próxima aula para a gente continuar aí a nossa jornada. Tchauzinho, sexto ano!